Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para realizar o nosso culto do Evangelho no lar. Estamos nessa casa de amor que nos acolhe e traz tantos ensinamentos para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Barzilai. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos vocês. É muito bom estar aqui neste momento para iniciar o nosso Evangelho no lar. O Evangelho no lar traz luz para aqueles que participam diretamente dentro do lar, mas ele ajuda também na vizinhança, ajuda os amigos, ajuda aqueles que estão por perto. Então ele traz um benefício muito maior do que a gente pode imaginar. Nós vamos agora ler uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, neste instante. Influências. Queixa-te de influências perniciosas que te desgastam a vida. Alegas que espíritos sofredores te vampirizam as horas e que obsessores te viciam os pensamentos. E muitas vezes, a cada dia, experimentas tensas e desesperos, cólera e enfermidade. Para conjurar o perigo, recorre à oração e aos conselhos edificantes. Tais medidas, no entanto, não obstantes providenciais, podem ser comparadas às receitas médicas, que, apesar de preciosas, passam despercebidas, se os recursos indicados não forem usados conforme as prescrições. Isso equivale a dizer que os agentes externos são necessários à nossa própria preservação contra os males que nos atormentam. Entretanto, se nos propomos realmente a vencê-los, analisemos a nossa posição individual no campo das influências. Se sabemos marcar os que nos ferem, aqueles aos quais ferimos igualmente pode marcar-nos. Ao que nos sugiram algo conseguiremos também sugerir. A solução do problema em matéria de influência nocivas será alcançada se criarmos a força e a sugestão do bem no ambiente menos desejável que nos rodeia. Para isso, é preciso que o entendimento e a união se façam ingredientes essenciais de nossa própria atitude. Não temos necessidade de recear as influências, chamadas perniciosas, porquanto, se outros nos influenciam a caminho, também nos desfrutamos a possibilidade de influenciar o caminho alheio. E estamos convencidos de que tudo aquilo que doamos ao nosso irmão, para nós voltará. Uma leitura muito interessante e oportuna, né? Porque as influências, elas existem sempre. Às vezes em nossa direção, às vezes na direção do nosso irmão, do nosso semelhante. Podem ser influências boas, podem ser influências menos prestimosas. E o mais importante em tudo isto é que esta leitura reforça a necessidade do vigiar e orar, porque nós temos a necessidade constante de vigiar e evitar que sejamos pegos desprevenidos em várias situações. Bem, vamos fazer a nossa prece de início do nosso Evangelho no lar. Pai amado, Mestre Jesus, mentores espirituais desta casa de amor, que é o MAP, nós agradecemos por esta grande oportunidade que temos de estar reunidos para aprender um pouco mais através do estudo do Evangelho no lar. Pedimos ao Pai que todos aqueles que estão conosco neste momento possam receber a bênção do esclarecimento para que possam usufruir dos ensinamentos e das lições que estão reservadas para nós. Pedimos a Tua luz, pedimos que a nossa mente seja aberta
E pedimos ainda, Pai, que tenhamos a força e o apoio espiritual necessário para colocar estes ensinamentos em prática em nossas vidas. E assim, em nome do Mestre Jesus, em nome de todos os mentores espirituais aqui presentes, em nome da Sheila, em meu nome, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo do Evangelho no Lar neste momento, dando todos juntos graças a Deus. Nós vamos ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Kardec, esclarecendo sobre os ensinamentos de Jesus através das parábolas. Nós vamos ler o capítulo 20, Os Trabalhadores do Senhor. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disseram a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardaram a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E nessa hora irão clamar: piedade, piedade, Senhor. E Ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos, que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em uma situação ruim em vez de socorrê-lo? Por que pedem piedade vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz neste momento a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra pelo Espiritismo. E então, esse ensinamento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. É uma leitura também muito interessante. Aí a gente cria várias reflexões sobre isso, né? Porque trabalhadores do Senhor. E todos nós somos trabalhadores, né? Tanto nós que estamos envolvidos com o nosso MAP, com tantas tarefas aqui realizadas, mas também quando a gente se diz trabalhador do nosso dia a dia, né? Porque quando a gente fala que a gente tem que construir algo de bom para o nosso dia a dia, que a caridade faz parte de nossas vidas, ela está em todas as coisas, nas atitudes diárias. Quando a gente cala, quando a gente atende um familiar que necessita,
quando a gente consegue estar sereno diante de tantas dificuldades. Então, o trabalhador, ele está envolvido em uma obra, mas ele também está envolvido no seu próprio trabalho de edificação interior, que a gente constrói isso diariamente. E todos nós temos essa caminhada de encontrar dificuldades, ter os desafios e, a partir desses desafios, a gente criar a transformação interior, individual, e que também a gente pode ajudar um ou outro nessa transformação. E quando a gente vem para cá, para essa casa de amor, a gente tem a oportunidade de trabalhar também pelo nosso próximo. E quando a gente vem aqui e desempenha essa tarefa, a gente vê que a gente não está ajudando o outro. A gente, além de ajudar o outro só, a gente também está ajudando a nós mesmos. Porque quando a gente participa dos trabalhos, a gente ouve aqueles que necessitam, os nossos problemas, eles vão se tornando menores, porque a gente está solidário ao ouvir. E aí a gente verifica que o nosso problema não é tão grande assim e que tem tantas outras pessoas com mais problemas do que os nossos. E quando a gente está a caminho da regeneração, né, a gente vê esse momento que a gente está passando como um momento muito turbulento, um momento de muita desesperança, as pessoas muito perdidas, atormentadas, ansiosas, nervosas, depressivas. E como é que as pessoas fazem, né, para retomar a sanidade, para se aproximar da luz e ter serenidade? A nossa casa, ela oferece programas diários que ela atende a todas as pessoas, como passe virtual, como a leitura do Evangelho, estudos, o culto no lar, como toda semana a gente faz, né? Então, isso são as gotinhas que vão trazendo alívio àquelas pessoas que necessitam e que estão tão ansiosas, principalmente nesse momento em que a casa não retornou às atividades normais. Então, a gente vai alimentando a nossa alma, o nosso ser, né, com tantos programas edificantes e principalmente colocando em prática através da nossa fé e das nossas preces, porque é através da fé, da prece, que a gente vai conseguindo força para lidar com os nossos desafios. Aqui também a gente vê o aproveitamento da primeira leitura, porque no texto lido, o Senhor diz que aqueles que passaram o tempo com contendas, com vaidades e com discussões desnecessárias, não produziram, não trabalharam na seara do bem. A seara do bem aqui é feita também através da caridade para nós mesmos. E quando nós nos preservamos das más influências, dos maus exemplos, a gente está tendo o cuidado de trabalhar a nós para que nós mesmos possamos trabalhar a favor dos nossos irmãos. E não adianta a gente deixar de fazer o nosso trabalho porque ele é necessário para a nossa evolução. Então, se não fizermos o trabalho, não entraremos no convívio do Senhor. Não teremos as oportunidades que aqueles que trabalharam obtêm, que eles merecem. E é por isso que, apesar de muitas vezes a gente achar que trabalhou, que fez a sua parte, nós tivemos apenas a aparência de quem trabalhou. E a gente não será entre os primeiros, como parece que seremos. Nós estaremos entre os últimos, como está aqui no final da leitura. A nossa casa, com os trabalhos que são oferecidos virtualmente todos os dias, é uma grande oportunidade para que cada um de nós trabalhe, para que cada um de nós procure edificar a sua fé. A fé é muito importante para nos ajudar neste trabalho, porque sem fé
nós vamos desistir. Sem fé, não vamos perseverar. E é muito importante, é essencial para as nossas vidas que trabalhemos. Não temos como aprender se não for através da prática e do exercício diário da caridade, através das boas obras que faremos para os nossos semelhantes, mas, acima de tudo, para as boas obras que faremos para nós mesmos. Porque, para estarmos em condição de ajudar o nosso semelhante, nós precisamos estar bem conosco mesmo. Precisamos estar conectados com o alto, para que possamos oferecer ajuda e ajudar. E assim a gente vai concluindo que o Evangelho, ele traz pérolas preciosas para as nossas vidas. Cada trecho lido aqui sempre toca os nossos corações de alguma forma e sempre traz grandiosíssimos ensinamentos. Agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Agradecemos por essas palavras lidas, que possamos sentir verdadeiramente esses ensinamentos e ter força e fé para colocá-los em prática em nossas vidas. Nós oramos e pedimos para tantos que estão nos assistindo, tantos que estão com os corações aflitos e desesperançados, que seja derramada a luz de Jesus em cada coração, para que eles sejam fortalecidos, revigorados, e que seja depositado em cada coração a sementinha da fé e da esperança. Jesus veio trazer para nós esses grandes ensinamentos. E Ele sempre veio trazer para nós a certeza da vida eterna, a certeza da imortalidade da alma e principalmente na certeza do seu caminho, que é a verdade e a vida. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos beber a nossa aguinha fluidificada, que é colocada aqui no início. Nós queremos lembrar aos irmãos que é possível manter a água fluidificada entre um culto no lar e outro. Basta que a gente complete a água que sobrou na jarra e ela vai permanecer fluidificada. É importante a gente completar todos os dias, depois que a gente se servir. E a água deve ser completada à temperatura natural. Não podemos colocar água gelada e nem colocar a água fluidificada na geladeira. E assim a gente terá a água fluidificada ao longo dos dias que vão separar um evangelho no lar e outro. Podemos fazer o evangelho no lar uma vez por semana ou até com um intervalo menor, de acordo com o desejo da família. Estamos aqui encerrando o dia de hoje, nos despedindo de todos que estão aí em casa e que Jesus ampare e ilumine a todos. Nós agradecemos a presença de vocês e contamos encontrá-los brevemente no nosso próximo Evangelho no Lar. Que Jesus esteja com cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.